Queridos, graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações e vamos nós hoje com mais um tema que vai ser importante para o seu entendimento. Já falei desse tema no vídeo, mas geralmente o vídeo fica mais antigo, as pessoas que vão chegando pegam os vídeos daqui para frente. Então nós vamos falar sobre este assunto que vez ou outra alguém pergunta, alguém questiona. É muito normal alguém questionar sobre o Apocalipse. Ah, mas o Apocalipse ainda não aconteceu, o Apocalipse ainda vai acontecer, e começa a falar dos emblemas do Apocalipse, né? Tem coisas emblemáticas ali, começa a falar das figuras de linguagem, e começa a falar tantas coisas. Porém, o livro de Apocalipse, se as pessoas não respeitar os alicerces, não adianta discutir sobre o telhado. Primeiro se discute sobre o fundamento, sobre os alicerces. É a mesma coisa quando vai falar da volta de Jesus, a pessoa já vai querer falar do arrebatamento, Ah, mas e o arrebatamento que não sei o que, meu querido? Antes de você entender o arrebatamento, vamos entender os alicerces, a base. Aí você tem que ir para Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí você vai ver o que o Jesus falou. Aí depois disso você vai ver o que os apóstolos falaram. Depois disso você vai começar a entender esses detalhes, como arrebatamento, como ressurreição e outras coisas. Então é base, primeiro é a base. Então, falou do Apocalipse, a primeira coisa que eu preciso entender é os alicerces que eu vou mostrar, esse princípio. A pessoa não crê nesse princípio, você pode guardar os carrinhos e não precisa brincar mais. Pode pegar a viola, colocar na sacola e voltar para casa e ir embora, porque aí a pessoa não está respeitando os alicerces do Apocalipse. Então vamos lá. Vamos então, aqui estamos com um aplicativo aqui legalzinho. Vamos para o Apocalipse então. Falar sobre o Apocalipse está aqui. Então a primeira coisa, nós vamos falar, olha só. Preste bem atenção. Olha o que está escrito aí. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e a notificou a João, seu servo. Apocalipse 1, 1. Primeira coisa então, meu irmão, que eu vou observar, ou a situação que eu preciso observar no Apocalipse, e ele vai estar cheio disso que eu vou te mostrar, você precisa, agora eu vou dar uma ênfase, olha só, você precisa prestar atenção nisso aqui, ó. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, breve. O Apocalipse ia acontecer em um tempo breve, para aquele povo daquela época. O Apocalipse não é para 2000 anos para frente, não é para a nossa época, não é para daqui 2 milhões de anos lá na frente, não, é para o tempo, é para o período de vida de João e seus contemporâneos. Então é uma das coisas. Quer ver? Agora vamos aqui para, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer um negócio aqui, deixa eu ver, não consigo não. Vamos voltar lá para nós ir para o versículo. Vamos aprender esse negócio. Agora consegui. Versículo 3. Vamos para o versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Olha, lembrando que, vamos lembrar aqui, ó, só você voltar para o versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo enviou e as notificou a João. E a mensagem que João tinha que passar era qual? Que o Apocalipse estava próximo, aquelas mensagens estavam próximo, muito próximo. Então, agora vamos aqui. Primeiro, você observou que o tempo era brevemente deve acontecer, o tempo está próximo. Agora vamos para o Apocalipse. O capítulo 2, vou aqui o versículo 7 aqui, só para você ver. Vamos lá. Aí, ó. Só para você considerar
o que nós estamos falando. Ó, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Aí você continua lendo aí, mas por causa do tempo eu não gosto de fazer vídeos muito longos, não. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Então, Deus está falando para o anjo falar para João escrever para o anjo da igreja que estava em Filadélfia. Não é verdade? Ao pastor que estava ali naquela localidade. Escreve. O que era para falar para ele? Aí vamos ver, uma das coisas, vamos ver, eu estou correndo aqui, versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Isso era para falar com o pastor da igreja de Filadélfia. Se Jesus ainda não veio, que mentira que pegaram para aquele pastor, hein? Falou para ele, foi para ele, meu querido. Falou, pastor, oi, Jesus vem sem demora, eis que venho sem demora, a mensagem que João levou. Guarda o que você tem, pastor, para que ninguém tome a tua coroa. Está falando comigo, meu querido. Não está falando com você, está falando para o pastor da igreja que estava em Filadélfia. Tem que respeitar isso. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar, olha para você ver. Vamos para o último capítulo. E vamos mostrar aqui alguns detalhes. Olha, para você ver, eu vou mostrar só alguns. Versículo 6. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. O Apocalipse é para o nosso tempo ou para o tempo de João, para o tempo daquele povo? Olha só que interessante, meu irmão. É muito interessante isso aqui. E uma coisa que eu até pulei aqui, mas eu quero mostrar para você que nós vamos voltar para aqui agora. Nós vamos voltar, mas antes de voltar, olha só. Preste bem atenção. Capítulo 1, versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Você tá na Ásia? Você está naquela localidade? É que essas igrejas ainda as pessoas estão vivas até hoje? Ou seja, enviou essa mensagem para aquele povo. Vamos lá, olha o versículo 11 para você ver. Versículo 11, olha, 11. O que dizia? Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Aí tá aí, elas aí, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo e etc. Você está percebendo que não é para o Brasil, não é para a África, não é para a Argentina, não, é para 7 igrejas que estavam na Ásia. A mensagem foi para eles. Se o Apocalipse não aconteceu no tempo deles, eu não preciso crer na Bíblia, porque a Bíblia é mentirosa. Mas por que nós cremos na Bíblia? Na Bíblia, porque nós entendemos a escatologia consumada. Ao contrário, aí não dá, meu irmão. Está claríssimo. Então vamos voltar para o Apocalipse 22. Aí agora nós já lemos o versículo 6, vamos para o versículo 7. 7. Olha só, versículo 7. 22:7. Eis que cedo vem, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que cedo venho, a mensagem para aquelas 7 igrejas. Será que estava mentindo para aquelas 7 igrejas? Vamos pular aqui, vamos para o versículo 10. Você vê, o versículo 10. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o próximo está o tempo. Será que eu não vou respeitar isso? Olha o versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar cada um segundo a sua obra. Eis que cedo venho. Ou seja, a mensagem que foi passada para as 7 igrejas que estavam na Ásia, que Jesus iria voltar rápido, não ia demorar 1 milhão de anos, igual o sistema religioso afirma, né? Eles afirmam não, meu querido. E poderia falar outros versículos aqui, mas vamos para o versículo 20, porque a hora está passando e o vídeo está ficando meio longo. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho, amém, ora vem o Senhor Jesus. A mensagem é essa. Quando você vê
esses versículos que são tão simples, você vai entender que independente da sua interpretação de Apocalipse, ele já aconteceu. E fica mais chique ainda quando nós lembramos disso aqui, ó. Uma coisa que nós não podemos esquecer, de Lucas, capítulo 21, versículo 20 ao 22. Fala assim, ó. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Virdes, aqui está falando para os discípulos, né? Aí o versículo 21. Então que estiverem na Judéia, fuja para os montes, e os que estiverem no meio dela, saiam, e os que nos campos não entrem nela. Os que estão no campo não é para entrar. Agora o versículo 22. Porque dias de vingança são esses, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Todas as coisas que estão escritas se cumpriu do ano 66 ao ano 70 DC. Entendeu? Ah, mas aí está falando todas as coisas que estão escritas concernente Jerusalém. Não é, meu querido. É só você continuar lendo, por exemplo, versículo 27, ó. Então verão vir um filho do homem numa nuvem com poder e grande glória. Aí você vai para o versículo 32, está escrito: em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Em verdade vos digo que não passará esta, ou seja, aquela geração, até que tudo aconteça. Então, está consumado. Falar do Apocalipse sem falar dos alicerces, da base, não dá. Não é verdade? Muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal. Se inscreva, dá like, comente e compartilhe o vídeo. Até o próximo. Fui!